Júlia está preocupada com a contratação da equipe para a nova UBS, que será construída em céu azul. Júlia já entendeu que vai ser preciso fazer um estudo para dimensionar a força de trabalho e para saber como está a oferta de profissionais na região. Oi, Cassiana. Tudo bom, Felipe? Na aula de hoje, vamos falar sobre um assunto que tem tudo a ver com a preocupação da Júlia, a gestão do trabalho na saúde municipal. A gente vai conversar também sobre a gestão da educação em saúde, tema que caminha junto com a gestão do trabalho. Antes, vamos tirar um tempinho para relembrar os destaques da aula passada. Na aula anterior, você viu que os fundos de saúde concentram os recursos que financiam as despesas com ações e serviços públicos de saúde no SUS. Entendemos que os fundos de saúde possuem receitas e despesas específicas. Falamos que no caso das transferências realizadas pela União, o mecanismo mais utilizado é o repasse fundo a fundo. E por fim, mostramos como é feita a prestação de contas dos recursos repassados através do Fundo Nacional de Saúde. Você já parou para pensar que a qualidade dos serviços de saúde é também um reflexo da forma como os trabalhadores da saúde são tratados? O objetivo da gestão do trabalho e da educação em saúde é tratar ao mesmo tempo de quem recebe e de quem oferta o cuidado. Eu acho que um movimento muito importante para a gente considerar nesse lugar da gestão, na minha opinião, são duas frentes, dois olhares que eu considero bastante importante. Primeiro, é a estrutura do próprio serviço de saúde, né? A organização da rede, as condições estruturais do serviço de saúde, a sua ambiência, ou seja, um lugar de intervenção, um lugar que possa valorizar a qualificação da clínica. Acho que um tema muito importante é a gente compreender para os trabalhadores qual tipo de modelo de atenção está pautado na história, na cultura, na forma de organizar o próprio município. É um tema de modelo de atenção que eu acho que reverbera muito uma capacidade de diálogo e fazer um certo olhar de como a gente vai organizar o nosso processo de trabalho. Então, essa caracterização de estrutura de serviço e essa organização de modelo de atenção, acho que é o primeiro passo, né, que eu indicaria, que eu sugeria para os gestores compreender, né, como um diagnóstico inicial, a relação do SUS municipal. Para falar sobre gestão do trabalho no SUS, é preciso primeiro entender o conceito de trabalho em saúde. Trabalhar em saúde significa cuidar de pessoas com necessidades de saúde. Pessoas que muitas vezes vivem momentos de vulnerabilidade física, psíquica, social ou de outros tipos. Essa construção de espaço colegiado para poder discutir a gestão do trabalho em saúde, eu acho que é importante, não de uma forma prescritiva, mas de uma forma de explicitar o projeto institucional da Secretaria Municipal de Saúde, pensar, trazer, relacionar, né, o conceito com as possibilidades práticas de mudança de modelo e, ao mesmo tempo, subsidiar a produção de sujeitos coletivos, de pessoas que possam se engajar, que possam se encantar nessa defesa de um trabalho em saúde humanizado, com o acesso facilitado, com resolutividade, produzindo essas relações mais interprofissional, mais multiprofissional. Com o significado de trabalho em saúde em mente, podemos começar a pensar na gestão do trabalho. A gestão do trabalho atua nas relações que surgem entre os profissionais de saúde. E essas relações têm um impacto enorme na qualidade do serviço. O trabalho em equipe é fundamental para organizar os serviços e a resolutividade dos serviços e precisa ser uma preocupação importante dos gestores. Então, eu diria que as estratégias de educação permanente, elas precisam, de um lado,
constituir, mobilizar a grupalidade, o trabalho colaborativo e o trabalho de equipe adequado àquele serviço, àquele território. De outra parte, as ações de educação permanente precisam colocar a avaliação do trabalho, a corresponsabilização, a participação dos trabalhadores no alcance dos resultados e também na produção das tecnologias que são adequadas àquele território, àquele serviço. A singularização da resposta do trabalho no interior de cada serviço, de cada rede de atenção e de cada linha de cuidado, ela é um atributo importante que pode ser desenvolvido com as ações de educação permanente em saúde. A valorização do trabalho também contribui para uma postura consciente e proativa dos profissionais de saúde. O trabalho desses profissionais pode ser valorizado de diversas formas concretas, como através da ambiência adequada, da estruturação de planos de cargos e carreiras, quando isso for possível, e da garantia de condições seguras de trabalho. A valorização do trabalhador ainda fortalece e melhora os vínculos trabalhistas. Você ter essa preocupação de estabilizar essa força de trabalho, de garantir vínculos, essa força de trabalho não vai rodar. Ela pode modificar, mas ela está ali dentro daquele município, ela pensa duas vezes onde sair. E isso é de uma riqueza imensa para o município, porque estas pessoas, né, é um investimento que nós fizemos nesse município, né, no SUS, nesse município, e que essas pessoas vão garantir, mesmo que o próximo gestor que entre não domine tanto a política pública de saúde, tenha pouca experiência na gestão do SUS, né, seja um gestor, mas com pouca experiência na gestão do SUS, você não tem descontinuidade, você consegue tocar, né, fazer com que funcione a política pública de saúde no município. E outra coisa que eu falo que é fundamental, formar as inteligências do sistema é fundamental. São essas pessoas que são futuros gestores, que vão modernizar a política pública, que vão inovar, que vão ter novas ideias para poder estar fazendo coisas diferentes. E quanto à formação dos profissionais de saúde? A formação e a educação permanente têm influência sobre a qualidade dos serviços. A gestão da educação em saúde se propõe a discutir a formação dos trabalhadores no ensino técnico, na graduação, na pós-graduação e no dia a dia do trabalho em saúde. Em 2004, a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde foi criada para tratar da educação e do desenvolvimento dos trabalhadores do SUS, aproximando a realidade dos serviços de saúde da realidade das instituições que formam a força de trabalho. Há um tópico fundamental de ser compreendido quando se fala, então, de educação permanente em saúde. Talvez a principal descrição ou explicação de o que é a educação permanente em saúde, precisamos entender a palavra educação, em primeiro lugar, e educação ela é composição de coletivos. Educação é aprendizagem coletiva. Educação é aprendizagem social. Então tem uma noção a ser aprendida aí. Se segue com a noção de permanente. Então significa que esse ambiente de trabalho, ele é um ambiente educativo, ele é um ambiente formador, ele é um ambiente formativo de subjetividade, ele é um ambiente formativo de sensações, ele é um ambiente formativo da implicação com o trabalho, e isso tudo se faz então no interesse mobilizado por questões de saúde. Então, a educação permanente em saúde, ela é a produção de coletivos ou a produção de um coletivo responsável pela organização da resposta em saúde que um certo grupo de trabalhadores ou que um certo grupo de colegas ou que um certo grupo de profissionais pertencentes a um certo serviço de saúde vai ofertar àquele lugar onde o serviço se coloca. Eu digo ofertar ao lugar onde o serviço se coloca porque a nossa prática ela é, às vezes, dirigida profissional-usuário, mas também é serviço-território. Serviço, população demandante, serviço, população a que se destina. Então, quando a gente está falando em educação permanente em saúde, a gente está falando de preparar um coletivo de trabalhadores que eleve sobremaneira a sua responsabilidade com os seus usuários, individuais ou populacionais.
educação permanente acontece na hora do café, acontece na reunião informal, acontece na sala de espera. O que acontece nesses lugares são as provocações ao conhecimento. O conhecimento, se ele não for organizado, se ele não for confrontado, se ele não for objeto de problematização, ele não aconteceu. Então, se eu falo em educação permanente, de educação permanente em saúde, eu não vou abrir mão de que as pessoas frequentem congressos, de que elas leiam artigos, de que elas abram uma sala na internet para assistir um vídeo. Isso tudo vai acontecer. Mas isso vai ganhar um novo território no ambiente da troca entre aquelas pessoas que compartilham o mesmo lugar de trabalho, que compartilham a construção da resposta assistencial, ou da resposta gerencial, ou da resposta de território. Então, é um movimento. Só haverá educação permanente se houver este movimento em que a gente lida com a informação, faz com que permita que essa informação desestabilize certezas anteriores, ou desestabilize moralidades anteriores, desestabilize pré-conceitos anteriores. Então, todos os espaços servem, porque todos os espaços pertencem à produção de uma realidade. Mas eles serão educação permanente na hora em que eu juntar problematização com reorientação de um fazer ou de uma estratégia de organização do trabalho. Em 2017, para apoiar o desenvolvimento de ações de educação permanente nos municípios, o Ministério da Saúde criou o Programa de Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente em Saúde no SUS. E o seu município aderiu a esse programa? Quais ações de educação permanente foram desenvolvidas? Se você não tem a resposta para essas perguntas, é importante correr atrás dessas informações. E mais uma dica: as ações realizadas devem constar no Plano Municipal de Saúde. Nos serviços de saúde, a aprendizagem deve gerar mudanças e resultados. Ela precisa ser significativa. A educação permanente é uma estratégia de transformação das práticas de trabalho. Ela reflete sobre a maneira de agir dos profissionais, as dinâmicas do trabalho em equipe, a qualidade da atenção individual e coletiva, os impactos e efeitos das ações e a organização do sistema como um todo. Na minha grande experiência, de 20 anos, a primeira coisa que você tem que fazer é as reuniões de secretariado de governo. É você articular com a Secretaria de Administração e discutir essa política de gestão de pessoas com a Secretaria de Administração, fazendo entender que ela também terá responsabilidade em qualquer desassistência que acontecer. E tentar trazer a gestão, não as políticas todas da gestão do trabalho, mas a gestão do trabalho para dentro da secretaria. Eu não posso ser um secretário que estou comandando uma equipe imensa e eu não tenho autonomia sobre essa equipe. Então, quem vai fazer tudo dessa equipe, eu monto, nas minhas experiências, eu monto um serviço de gestão dentro da secretaria para eu poder fazer tudo e encaminhar para a Secretaria de Administração, sempre seguindo as normas da Secretaria de Administração. Então, fazer ponto, determinar, dar falta, não dar falta, advertir, não advertir, isso é uma parte. A outra parte você traz para dentro da secretaria e você associar isso à educação em saúde. Não tem como você fazer isso de forma separada. Daí a necessidade de você estar associando a educação em saúde, porque é você quem vai liberar para fazer cursos, você vai liberar para poder, você vai ter que reorganizar as pessoas, a sua equipe, para poder liberar determinada parte da equipe para poder fazer cursos, mas isso precisa de uma reorganização dessa força de trabalho, das escalas, do dia a dia do trabalho. Então, é fazer gestão disso. A gente vai fazer um intervalo bem rápido e, na volta, vamos falar sobre as responsabilidades do município na gestão do trabalho e na educação em saúde. Fique por aí. O Conasems vem se transformando. Fazemos parte da história da saúde pública no Brasil e a nossa trajetória é a trajetória do SUS. Hoje, a gente vai além, mas sempre atento ao que nos torna plurais. Somos a cara de todos os cantos desse país.
Nos reinventamos todos os dias e por isso o Conasems quer sempre mais. Mais SUS, mais informação e mais interatividade. Estamos cada vez mais perto dos profissionais de saúde e da gestão municipal em todas as telas, a qualquer hora. É assim que nasce o Mais Conasems, um projeto multiplataforma que, mesmo à distância, nos conecta. Saiba mais em www.conasems.org.br. Estamos de volta e vamos então falar sobre as responsabilidades do município na gestão do trabalho. Entre as responsabilidades do município na gestão do trabalho está a promoção e o desenvolvimento de políticas de gestão do trabalho pautadas nos princípios da humanização, da participação e da democratização das relações de trabalho. Outra responsabilidade do município na gestão do trabalho é criar espaços de escuta e negociação permanentes entre trabalhadores e gestores. E também cabe ao município considerar a viabilidade da estruturação de planos de cargos e carreiras. Quando se fala de que a gestão do trabalho e da educação no sistema municipal, ela precisa proteger o trabalhador e a trabalhadora, se fala pelo menos em duas grandes questões. A primeira delas é a proteção ao trabalho mesmo, um vínculo justo, um vínculo protegido, uma renda e um salário adequados. E a segunda é o cuidado com o agente do trabalho no exercício das suas funções laborais. É possível expressar as ações da gestão do trabalho em saúde através de 4 verbos: conhecer, escutar, construir e organizar. O gestor deve conhecer a força de trabalho da saúde do município e avaliar se ela é suficiente para atender às necessidades de saúde da comunidade. É preciso escutar os trabalhadores da saúde, criando espaços e momentos onde eles possam manifestar suas demandas, compartilhar experiências e buscar soluções próprias para as necessidades locais. O gestor deve construir, junto com os profissionais da saúde, o planejamento das ações na saúde municipal. E mais, a gestão municipal deve conhecer e organizar os processos de trabalho na saúde municipal, mais uma vez ao lado dos trabalhadores. A avaliação do desempenho dos trabalhadores da saúde é fundamental para que essa organização dos processos de trabalho seja efetiva. E aqui a gente precisa deixar de lado a ideia equivocada de que avaliações são uma forma de punir os trabalhadores. O tema da avaliação, ela sempre é muito colocada como uma relação punitiva, né? Uma relação a alguém externo, pauta um conjunto de metas e temas, enfim, e prescreve para o conjunto de trabalhadores, para as pessoas em processo de produção, é uma relação muito punitiva. Eu acho isso muito ruim. Eu acho que a gente tem que ter espaços protegidos, solidários, sigilosos quando é necessário, na garantia de que essa relação de avaliação seja uma relação em que nós estamos envolvidos para o melhor atendimento, para o melhor resultado para o nosso usuário, produzindo vínculo, produzindo a relação de corresponsabilidade da equipe com esses usuários e produzindo uma relação de autonomia. Por outro lado, eu acho que a gente precisa pensar junto com os trabalhadores a forma de organizar o trabalho, o quanto os processos produtivos impactam em determinado resultado. Então, eu não consigo conceber que qualquer avaliação externa ela é muito frágil se ela não conseguir conhecer o modo cotidiano de organização do trabalho, a forma de produzir aquele trabalho, a estrutura pautada para aquele trabalho. Mas eu acho que ter indicadores, ter metas a serem alcançadas, ter relações de produção com o processo de trabalho, acho que é um caminho bastante interessante para a gente poder pensar esse tema tão paradigmático do Estado brasileiro, que a avaliação sempre é uma punição do gestor para o trabalhador. A avaliação do desempenho também é uma ferramenta importante no direcionamento das ações de educação permanente. Sabendo onde estão os problemas e as necessidades, fica mais fácil decidir onde e como agir.
A educação permanente é uma ferramenta estratégica de gestão e para a gestão municipal do SUS. O próprio curso Ser Gestor SUS é uma ação de educação permanente voltada para as necessidades do gestor. E o gestor municipal pode sempre contar com a ajuda de vários atores do SUS na gestão do trabalho e da educação e saúde. Uma prova disso é o apoio da SES na estruturação da gestão do trabalho e da educação e saúde nos municípios. O Ministério da Saúde também orienta os gestores e trabalhadores por meio de cartilhas e de projetos dirigidos aos municípios. Além disso, o CONASEMS e o COSEMS também oferecem um auxílio muito importante nessa área. O apoio ao trabalho do gestor também vem de dentro do município. A equipe de saúde tem um papel importantíssimo na identificação de desafios e na busca por soluções para a saúde local. E agora vamos conversar com o gestor da cidade de Manicoré, no Amazonas. Meu nome é Maria Adriana Moreira. Atualmente eu estou como gestora do município de Manicoré, que fica localizado no Rio Madeira, no sul do Amazonas. E eu estive como gestora também no município de Borba, que fica na região do Madeira. Também estive como gestora no município de Tefé, onde a gente teve uma experiência rica ali em educação permanente em saúde, onde os profissionais foram premiados na Mostra Brasil Aqui Tem SUS com o trabalho sobre educação permanente que estava sendo desenvolvida ali no município de Tefé. Após essa mostra, um dos desdobramentos foi a confecção de um livro. Esse livro ele sendo escrito pelos profissionais de saúde do município. Eu vou mostrar aqui o livro, Educação Permanente em Saúde, em Tefé, no Amazonas. Esse livro ele pode ser baixado no site da Rede Unida, para quem quiser ter acesso e ler um pouquinho das experiências dos profissionais do município de Tefé. E no município de Manicoré, a gente iniciou a gestão esse ano e a gente está tentando replicar um pouquinho do que a gente vivenciou nos 2 outros municípios que a gente trabalhou. E agora vamos para Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Aqui é Conceição, Maria da Conceição de Souza Rocha, né, secretária, no momento, secretária de Saúde do município de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, né? Já passei pelo município de Piraí por 20 anos. Sobre a questão da gestão do trabalho, eu penso que, primeiro de tudo, para você ter parceiros, né? Para você trocar uma gestão, você precisa da força de trabalho. Então, fazer gestão de trabalho, é a principal coisa que nós temos que iniciar. Pensar nos vínculos, quem são essas pessoas, política salarial, isso é fundamental. E ainda, essa mão de obra preparada, com vínculos fortes, né? Que não são precários, inteligentes, já de anos de trabalho, de viver a rotina daquele serviço, de construir novos processos de trabalho, de ir se capacitando ao longo dos anos. A inteligência que eu falo que forma, é ela que vai dar conta de momentos difíceis como esse que nós estamos vivendo. Gostaria de destacar também que desde o município de Borba, nós enxergamos que é importante a aproximação com as instituições de ensino. A Universidade Federal do Amazonas, Universidade Estadual, universidades particulares também, onde nós recebemos alunos para o estágio rural, vemos como um espaço importante de troca para os alunos que estão saindo da universidade e que para vivenciarem um pouco da experiência do Sistema Único de Saúde e a troca que eles fazem com os nossos profissionais de saúde do município. O trabalhador, ele é tão frágil, tão sensível quanto o usuário. Se eu tenho uma grande preocupação com o usuário, de fazer uma integra adequada, de tratar bem esse usuário, eu percebi ao longo dos anos que esse trabalhador é a mesma coisa, ele sofre também, ele adoece da falta de condição de trabalho, ele adoece do medo
né, da condição de trabalho, do que ele é submetido todo dia. Então, eu preciso trabalhar, né? Eu preciso tratar bem, eu preciso ter escuta, eu preciso saber o que ele está pensando, porque às vezes eu estou achando que está maravilhoso, que está indo tudo bem, que está inovando, mas eu posso não estar percebendo que tem uma insatisfação que vai adoecendo alguns e que vai minando a sua organização, os seus processos de trabalho no dia a dia. Então, assim, esses espaços de escuta é fundamental. Um outro ponto importante é a educação permanente, que foi vivenciado principalmente ali no município de Tefé, foi o espaço durante o horário de trabalho que a gente valorizava, que a gente priorizava para a educação permanente, que a gente intitulou de horário protegido. Era um horário que ficava a cargo do profissional, do trabalhador. Isso é em comum acordo com a sua coordenação, onde aquele espaço ele utilizava para fazer cursos EAD, para fazer discussões, para momentos de escuta, para capacitação também de outros trabalhadores, momentos de troca, também muito que deixou nossos profissionais também muito motivados a estarem participando desses momentos de educação permanente ali no município. E o gestor, ele tem que estar atento a isso. Reunião de equipe não muitas vezes, às vezes é entendido como forma de cabular, de não trabalhar. Não é. Isso é necessidade de você tirar determinado tempo da assistência para essa equipe reunir e fazer discussão. Isso não pode ser entendido de outra maneira. Às vezes você vê equipes com dificuldade para fazer isso. Isso é um absurdo, né? As equipes têm que ter liberdade de reunir de forma organizada, planejada, para organizar os processos de trabalho e para se capacitarem. Nós temos que apoiar esses horários protegidos, a gente tem que incentivar os profissionais, a gente tem que promover espaços de educação permanente. Desta forma, nós motivamos os trabalhadores e, consequentemente, isso vai gerar fortalecimento da gestão. Com a aula de hoje caminhando para o final, é hora de conferir os destaques do conteúdo. Hoje nós conversamos sobre gestão do trabalho e gestão da educação em saúde. Você viu que a gestão do trabalho atua nas relações entre os profissionais de saúde. Já a gestão da educação visa discutir a formação desses trabalhadores. Falamos também sobre as responsabilidades do município na gestão do trabalho e na educação em saúde. E ainda entendemos o papel da avaliação do desempenho na organização dos processos de trabalho na saúde municipal. Seus estudos continuam lá no AVA. Você está em dia com suas atividades? Seu tutor pode te ajudar na organização da rotina de estudos. O Conasems está também nas redes sociais. O nosso perfil é @Conasems. Na próxima aula, nós vamos começar a falar sobre a gestão da informação no SUS. Vejo você lá!